Olá, eu sou Jill Marie e sou fundadora da SVH e da Serenity Ministries. E isso realmente é só para os ouvidos dos praticantes de SVH. Mas também é uma mensagem para o mundo, porque eu quero que vocês saibam que estamos vivendo em um tempo em que o mundo evolui a uma taxa exponencial tão acelerada. E às vezes eu acho que as pessoas estão com dificuldade para acompanhar esse ritmo de evolução do mundo. E certamente a mídia, todas as notícias e todos os diferentes problemas ao redor do mundo não ajudam. Não ajuda nem um pouquinho. Para ficar centrado e tomar a sua mente. E não importa o que você esteja vendo, pare e diga: não, não na minha realidade. Eu escolho elevar essa visão e é isso que eu vou manter. Arcanjo Miguel, me ajude. E simplesmente fique focado nos cenários ideais do que escolheríamos ter como a realidade. Agora, eu tenho refletido muito recentemente sobre por que fomos tão traumatizados em nossa vida e por que esses traumas continuam reaparecendo repetidamente em nossa vida. E nas realidades que estamos criando, há todos esses fios e pequenas imagens de traumas e realidades que vêm à nossa mente para nos lembrar que não podemos ter o que desejaríamos ou escolheríamos. E que muitas vezes não merecemos ter de qualquer jeito, porque fizemos isso e isso e isso. E embora sejamos constantemente orientados pelos mestres, pelos anjos, pelos guias e pelas diretrizes da SVH, que gostamos de seguir para manter a limpeza acontecendo constantemente, para liberar as energias antigas do passado que estão alimentando essas possibilidades menores desses ciclos repetidamente, mas eu acho que a razão pela qual esses problemas estão sempre na nossa cara e temos tantas camadas deles é por causa das ilusões em que fomos criados. Agora, se tivéssemos nascido e sido criados como seres não duais desde o início, a vida teria sido completamente diferente. Mas não fomos. Fomos criados aqui no planeta Terra em uma realidade de terceira dimensão. E essa realidade de terceira dimensão contém muitos condicionamentos. E também contém uma tremenda energia ondulante de confusão, porque vivemos em casas. E temos trancas nas portas e temos janelas que realmente, quero dizer, por que acreditamos que estamos seguros? Porque estamos fechados nessas caixas com janelas. Quero dizer, eu escolho que estamos e certamente devemos continuar escolhendo que estamos seguros nesses espaços. Mas por que também acreditamos que devemos trancar as portas e trancar as janelas para realmente estar seguros? Para fechar os olhos e dormir, e saber que não vamos acordar com uma cobra na nossa cama, ou alguém segurando um travesseiro sobre o nosso rosto, ou nos roubando. É porque esse tipo de coisa tem acontecido no planeta Terra há muito, muito tempo. Mas a energia está mudando e se transformando, e o plano de sexta dimensão em que vivemos está se transformando. E não pode ser rápido o suficiente para mim. Vamos, acelere! E com certeza, realmente está. E a razão pela qual eu digo que realmente está é porque está. Está realmente acontecendo. Mas temos essa imagem na cabeça de como estamos errados e como fomos ruins e como tantas coisas não podem acontecer. E esses não podem, e essas crenças e esses condicionamentos nos impedem de conseguir manter esse foco incrível de movimento para frente, onde nossos pensamentos e nossas palavras, tudo que estamos escolhendo, está sendo escolhido a partir de apenas um subconjunto de diretrizes.
essas diretrizes todas positivas. Então, se você tirar todos os negativos, só resta o positivo. Então, algo ruim está acontecendo, está mudando, está se transformando. Isso é o que eu escolho. É para onde nossa mente automaticamente vai. É onde estamos treinando a nós mesmos. Repetidamente para fazer. Agora eu ouvi as leis cósmicas, estágio 3. O treinamento foi com Todd e eu fiquei tão inspirada a levantar esta manhã e fazer algum tipo de gravação que pudesse passar para todo mundo, porque percebo que há tanta incongruência no que acreditamos que podemos ter e no que acreditamos que podemos alimentar, porque temos uma história em nossa vida pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho 71 anos e sou da geração pós-guerra. A maioria de nós é. E havia nos anos 30 o que chamamos de toques. Esses são televisão, são filmes e todas essas histórias. Uma vez que houve som na televisão e nos filmes, as histórias podiam ser contadas. E as histórias representavam a melhor realidade possível que poderia ser escolhida, porque o mocinho quase sempre vencia, quando eram os cowboys e índios, e os pistoleiros, e o xerife, e os bandidos. E os filmes que todos nós amávamos naquela época, estou falando como alguém de 71 anos, mas os filmes, se você olhar os filmes antigos, havia a diversidade, mas não havia uma fórmula real, como há agora, onde alguém vai ser espancado, derrubado repetidamente, ser estuprado, ser espancado, ser roubado, ser enganado, ser traído. E de alguma forma, no final, você acaba sentado em uma pedra, olhando para o mar e simplesmente se perguntando como sobreviveu. E essa é mais ou menos a fórmula de muitos filmes. Eu prefiro os filmes Hallmark. Eles têm uma fórmula maluca que é: você tem problema, mas escapa e vai para casa, ou vai para outro lugar e encontra seus amigos e percebe: ah, eu não tenho vivido minha verdade todo esse tempo. E então você realmente gosta. E o menino da casa ao lado, ou alguém que você conhece, você se apaixona. Mas há algum tipo de mal-entendido. E então, quase um beijo. Quase alguém dizendo que se ama. E então, há alguma pequena traição. Mas no final, tudo se resolve. E o que acontece? O amor triunfa. Por que eu amo isso? Em comparação com todos os tiroteios e todo o material constante que só suga a energia para baixo. É porque é a esperança. Você vê? Agora, quando eu cresci, tínhamos Doris Day e todos esses filmes musicais, Cantando na Chuva e Desfile de Páscoa. E sempre havia um pequeno problema com algo, mas a integridade era mostrada. Constantemente havia integridade. E quando um rapaz conhecia uma moça, era aquilo. E podia haver um pouco disso e um pouco daquilo. Mas eles acabavam no altar e viviam felizes para sempre. E você sabia que sim. E então havia os programas como Deixe com o Castor. Oh, o castor se metia em confusão de vez em quando. E Pai Sabe Tudo. Eles eram sempre gentis. Na época em que eu cresci, havia sensibilidades de honra e integridade. As pessoas estavam lá fora. Algumas tinham intenções ruins, mas principalmente em uma cidadezinha pequena como aquela em que eu cresci, nós não tínhamos trancas nas portas e Eveline sabia que eles estavam seguros dentro de casa. Eles podiam dormir com as janelas abertas e as portas destrancadas, e eu acredito que muitos desses sistemas de crença foram roubados de nós. Mas eles também nos deram um senso que não nos preparou para a vida no planeta Terra em terceira dimensão e a todos os desafios que enfrentamos diariamente. Antigamente,
Se você tivesse dinheiro para algo, podia comprar o que quisesse. Se não tivesse, não podia. Tinha que economizar, ok? E se algo precisasse ser consertado com aquele dinheiro que você estava guardando para o novo par de sapatos ou aquelas férias, isso vinha primeiro e você recomeçava a economizar. E continuava acumulando até poder ter. E então vieram os cartões de crédito, e os cartões de crédito estavam realmente nos treinando a manifestar instantaneamente. Eu sei que eles também eram uma armadilha, e aqueles com mentes nefastas e agendas enganavam as pessoas a ter cada vez mais crédito ao ponto de terem tanta dívida que trabalhavam todo dia só para receber o salário e pagar as parcelas do cartão. E a mente dizia: sim, mas agora eu tenho $1.000, em vez de agora estou $1.000 menos em dívida. Em vez disso, agora eu tenho $1.000 e isso vai me sustentar o mês. E então eles aumentaram o limite e queriam um pagamento. E foi aí que as pessoas sentiam: meu Deus, eu vou me arruinar. No Brasil, eles congelaram o dinheiro. Nós tivemos coisas assim na América e no mundo todo, onde os bancos fechavam. No entanto, estamos em um momento agora em que temos a possibilidade de desenvolver nossas habilidades para viver como seres não duais, focar para frente e escolher o que desejamos. E quanto mais nos aproximamos e mais vivemos não dual, estamos realmente alimentando realidades que atraem as coisas que desejamos para nós. Oportunidades em que o dinheiro aparece ou conseguimos aquela coisa que queremos, de alguma forma, por magia ou por algum design divino, seja o que for. Então, se tivéssemos nascido em um Iraque ou Afeganistão em guerra, viveríamos nossa vida sabendo que estamos em modo de sobrevivência. Não confiamos em quase nada. Não confiaríamos em ninguém, nem em nenhuma circunstância, mas ainda manteríamos a esperança e o sonho por uma realidade melhor. Mas talvez isso só venha depois da morte. Ok? E é assim para essas pessoas vivendo nessas áreas bombardeadas pelo mundo. Nós não vivemos lá. Vivemos com jardins lindos e unidades fechadas que chamamos de casas. Temos quadros nas paredes, temos comida na geladeira. E talvez a mentalidade seja: ah, espero conseguir a comida, espero conseguir pagar o aluguel. Mas estamos sendo treinados agora, através de todo o treinamento da SVH e todos os cursos que temos. E tudo o que existe por aí que treina a consciência mestra, dizendo: pense pensamentos positivos, porque seu corpo ouve esses pensamentos positivos e vai trabalhar para ajudar você a realizar. O universo ouve os pensamentos positivos e vai ajudar você a realizar. Se você diz: eu não posso ter isso e não vou conseguir, nem os anjos conseguem ajudar você. Eles não conseguem nem intervir e dar a você nem o menor grau de assistência em certas coisas que ajudariam você a virar a esquina na sua falta de algo. Se você continuar dizendo que não há esperança. Minha própria mãe, Deus a abençoe, teve degeneração macular e estava cega. Eu a levei para o México. Havia médicos lá que deram a ela terapia embrionária com células vivas de retina, óptica e cérebro. E essas são de tubarões de águas profundas. Ela também recebeu injeções todo dia por 10 dias nos 2 olhos. Eu sei que pareço uma filha ruim que colocaria minha mãe passando por isso. No entanto, quero que vocês saibam que chegou um ponto, depois que eu a trouxe para casa, onde ela viu. Ela estava sentada na igreja como fazia toda manhã, e de repente ela pôde ver. Ela viu Jesus na cruz, viu tudo,
e viu por um período de talvez 7 a 10 minutos. E então as coisas escureceram. Alguns dias depois, ela estava no jardim puxando ervas daninhas nos pés de feijão. Ela me disse: eu estava puxando ervas daninhas ao redor dos pés de feijão e, de repente, pude ver absolutamente, perfeitamente claro. E quando estávamos no México, o último dia do tratamento dela, ela estava olhando. Eles disseram para ela olhar para esta tabela de visão. Bem, ela estava cega, conseguia ver só pelas laterais dos olhos. Quando chegou, ela leu de cima a baixo. Leu a tabela toda. Depois colocaram a tabela pequena nas mãos dela e ela leu tudo, menos os números minúsculos no final. Agora isso é coisa de milagre. E ela estava confiando em mim e na minha crença nesses médicos, e eu a convenci que eles conseguiriam ajudar ela. E quando voltamos de Tijuana, México, depois daqueles 10, 13 dias, eu tinha remédios para ela tomar para continuar ajudando. E como eu disse, em poucas semanas ela conseguiu ver novamente. Tinha visão completa. E isso foi um milagre para mim. Mas sabe o que ela fez? Foi ao oftalmologista que frequentava há anos. E esse homem pôde ver claramente que a visão dela tinha sido restaurada. E disse a ela que não ia durar. Disse que não havia cura para a degeneração macular e que ela deveria se preparar para ficar cega novamente. E em poucas semanas tudo começou a escurecer. E em 2 meses ela estava de volta, cega. Eu conto essa história porque estamos vivendo uma vida em que podemos criar, que podemos ver ou podemos ser cegos. Podemos ser cegos para o que pode ser criado para nós, o que podemos criar para nós mesmos. O Criador nos deu este mundo incrível, cheio de energia de criação, e tudo o que precisa é direcionarmos nossos pensamentos para o que estamos escolhendo e temos feito isso. Mas temos remetido a mesma coisa velha repetidamente por tantos anos, com todos os sistemas de crença do que podemos e não podemos ter. E para mim, isso tem que parar. Está feito. Não estamos mais na terceira dimensão. Estamos vivendo em uma realidade de sexta dimensão, onde a Terra está realmente reescrevendo sua história de trás para frente. Trabalhamos com essas orações e esses focos conscientes para criar uma vida melhor para nós e para o mundo. Estamos aqui em uma missão, não só para tornar nossa vida ótima, mas para tornar nossa vida ótima e refletir isso para todos os outros. E quando fazemos isso, somos a missão cumprida. Sim, há coisas lá fora, mas quanta energia queremos dar para elas? Então, sim, isso está acontecendo. E isso está acontecendo no governo. E é isso que aquele presidente disse. E é isso que aquele rei disse. E é isso que eles dizem que vamos ter. E não vamos conseguir isso. E nunca vamos ter dinheiro neles. E essa realidade vai se revelar para tornar as coisas ainda piores. O que dizemos? E, por favor, espero que você tenha o seu gato ligado, ouvindo. Por quê? Eu tenho carregado uma limpeza para você enquanto você ouve. E quero que você saiba que nossa única resposta para qualquer coisa negativa ou limitante, qualquer coisa que escolheríamos não avançar, apoiar e criar para nós mesmos e apoiar o cumprimento de criá-la como coletivo. Porque estamos vivendo aqui dentro de um coletivo de muitos seres que têm seus pensamentos e crenças. E se mantivermos nosso foco alto, podemos criar uma pequena onda ou ondulação que pode elevar outras pessoas. E onde as pessoas, em lugares mais devastados pela guerra, não conseguem confiar em nada,
vamos começar a confiar em nós mesmos, porque somos dignos dessa confiança. Deixe nossos corpos começarem a confiar em nós. Pare de colocar coisas no corpo que não servem à saúde e vitalidade do nosso corpo. Vamos mover nossos corpos. Vamos pensar positivo. Se mover o corpo nos faz doer no dia seguinte, ou fazer algo que muda a nossa realidade, nos tira da zona de conforto. Mantenha o foco no cenário ideal que estamos escolhendo criar. E quando fazemos isso, não estamos alimentando o negativo. Não estamos escolhendo o que é absolutamente certo acontecer, que é uma coisa limitante até mesmo nas nossas próprias mentes. Cancelar tudo limpo, não na minha realidade. Isso é o que eu escolho. Eleve a barra bem alto e continue focando nela, e mentalmente foque nela assim como fale. Se outros estão falando de negatividade e dizem: "Ah, isso está acontecendo e isso é ruim", então só descreva. Só pense para si mesmo. Eles estão só descrevendo, tenho certeza. Use suas ferramentas. Eles estão só descrevendo isso. Eu não quero que nenhuma da minha energia vá para isso. E então, se for seguro fazer, pense: o que podemos fazer sobre isso? Isso é uma coisa positiva e elevadora que poderia ajudar a mudar a situação? Diga isso. Porque eu conheço pessoas que batem na mesma tecla há anos sobre as atrocidades do mundo, que, aliás, não são novas de jeito nenhum. Tem havido atrocidades por milhares de anos. Isso não é novo. Tem havido guerras. Tem havido todo tipo de densidade, negatividade, coisas terríveis acontecendo no planeta. Com crianças, com idosos, com adultos, com o planeta, com animais. Não é novo. Vamos parar de alimentar isso dizendo em nossa mente que não há nada que possamos fazer. Vamos fazer o que funciona. E não é sobre assinar petições, é sobre fazer declarações. Eu não escolho apoiar essa realidade. Eu nunca quero que nenhuma da minha energia de criação alimente algo que machuca pessoas. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer não, não na minha realidade. Eu escolho que há um tempo. E é agora em que as pessoas estão acordando. Estão acordando para a verdade e a realidade de que estamos respirando energia de criação. E você pode criar um cosmos com uma única orbe de energia de criação. E estamos usando milhares delas para criar um sanduíche de atum em vez de focar idealmente. Quantos pensamentos nós temos enquanto fazemos coisas automáticas, como preparar um sanduíche de atum ou fazer uma xícara de chá? Foque no momento, esteja no momento e declare: nunca mais permitirei que minha realidade alimente essas realidades menores. Eu escolho viver uma vida cheia de bondade, integridade, sem falta, que eu sou livre de todo abuso. Nunca mais permitirei que eu seja intimidada por mim mesma ou por qualquer pessoa. Vou manter meus pensamentos limpos. Vou focar somente no que quero, que meus pensamentos, palavras, crenças e desejos criem. E quando fazemos isso, não estamos só mudando o tabuleiro de xadrez para nós mesmos. Estamos literalmente criando ondulações na consciência coletiva que temos o poder de fazer isso. Você está respirando energia de criação. Está em todo lugar. Está em tudo que existe ao nosso redor e dentro de nós. E nossa alma é a centelha de Deus dentro de nós. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar aquele velho ditado: Deus não faz lixo. Bem, eu também não faço lixo. Eu escolho.
Eu estou escolhendo ser a pessoa que eu sabia que me tornaria. Eu desejo em todo momento ser meu melhor eu. E nunca mais permitirei pensamentos e palavras negativas que fazem parte da consciência coletiva e do que fui criada para dizer algo negativo sobre mim mesma nunca mais. Eu vou me amar, vou honrar meu corpo, vou mover meu corpo, vou alimentá-lo com o que lhe dá nutrição, vou abençoar tudo o que como e bebo. Vou abençoar minhas palavras, sabendo que essas palavras são construtivas, saudáveis, palavras de cura que alimentam as realidades que eu escolho. E nunca mais permitirei que eu pegue a bandeira de realidades negativas e limitantes, que não têm lugar nem propósito na minha realidade. Hoje é o dia. Vamos fazer de hoje o novo dia, em que nunca mais permitirei. Vamos fazer deste dia, hoje, o dia em que avançamos como coletivo, declarando que há coisas boas acontecendo ao meu redor e vou prestar atenção nelas e ser grata por elas. Vou começar cada dia em gratidão. Vou viver minha vida e meu propósito com propósito. E vou viver meu destino neste mundo que ainda é dual. Vou viver como ser não dual. E vou ter o esplendor e a maravilha do que isso parece, porque eu me inscrevi para isso. Eu escolhi fazer isso, ser isso. Eu escolhi evoluir para a não dualidade e ajudar o mundo. E eu apareci para isso. E vou continuar aparecendo para isso. E estou em todo momento, e em todo novo momento. Se eu falhar, vou mudar minha mente novamente para me refocar e ficar no presente, e só alimentar as realidades que escolho. Eu convido você a se juntar a mim nisso. Não é um desafio, é um direito de nascimento. É seu. Vamos tornar a vida livre de angústia, livre de negatividade, uma luz. Pensamento e uma experiência de vida deliciosa e elevadora. Light Thoughts é um novo processo que temos e podemos usá-lo a qualquer momento. Podemos só, é um processo gatilho. Então você só pensa Light Thoughts. Este é um processo que vai começar a varrer, procurando o que foi ou poderia nos afastar dos nossos pensamentos de luz. Ele despeja energia de pensamento de luz no momento. E isso vem do Criador, do coração do Criador e do nosso eu futuro. E nosso eu futuro é não dual. Então vamos abraçar essa oportunidade excitante de ter pensamentos de luz e alimentá-los, não só na nossa realidade, mas através de nós, irradiando esse conceito para os outros. Light Thoughts. Lembre-se disso. Agora você também tem uma limpeza carregada com seus pensamentos de luz. Então, se quiser fechar os olhos e imaginar aquela grande tela de cinema flutuando à sua frente, eu usei todas as ferramentas da SVH, as ferramentas de espaço entre tempos, para posicionar para cada pessoa enquanto está ouvindo este discurso, enquanto eu gravei, para que enquanto você ouve seu diálogo interno aleatório e outros grandes bolsos de arquivos mestres que foram entregues a mim pelo arcanjo Miguel e Metatron, que tem me ajudado com esta peça de limpeza. Que isso vai ser oferecido a você da forma mais bonita, como uma grande limpeza para ajudar a mudar a dinâmica da sua realidade agora. Para ajudar você a liberar padrões antigos, mas também aí está o processo gatilho, Light Thoughts. Eu desejo a você o dia mais lindo e maravilhoso.
E eu escolho, espero e desejo que através deste discurso que acabamos de ter e desses novos processos e limpezas, sua vida seja para sempre movida, mudada e elevada por isso. Porque o Criador colocou um selo de luz em cada palavra que eu disse. O Criador tem me alimentado. Isso foi uma conversa extemporânea, porque meu eu futuro e o Criador têm alimentado essas palavras saindo da minha boca. E elas são como pequenos beijos do coração do Criador para você. Eu dou minhas bênçãos a você. Eu dou minha devoção a você. Vou continuar encontrando mais processos, fazendo mais limpezas, abrindo novos caminhos para trabalharmos juntos como equipe, usando esse VH e as outras ferramentas que temos. Não deixe de olhar para outras ferramentas também. Nunca existe só um conjunto de ferramentas. E esse VH, embora pareça que somos uma grande família feliz, e somos, na verdade, é só uma ferramenta. E essa ferramenta é para ajudar você a alcançar seu potencial mais alto. Então eu peço agora que enquanto você fecha os olhos e imagina a tela flutuando à sua frente e pergunta ao Criador se está no mais alto alinhamento, ter esse novo processo gatilho e todas as limpezas, e quando você pensar sim e gritar isso, que essa respiração profunda que você dá depois não é só uma respiração, mas um suspiro depois dela. Um suspiro que simplesmente deixa os trapos velhos caírem de nós, de cada um de nós, para que os pensamentos de luz e nosso foco mais elevado possam reinar supremos como o foco guia da nossa vida. Obrigada por ouvir e Namastê!